Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, apresentando mais um programa sobre as bem-aventuranças de Cristo Jesus, o Sermão do Monte. Amém? Eu trago a quarta bem-aventurança. São 9 leis que o Senhor aplica sobre essas bem-aventuranças, a lei da prosperidade espiritual. Abra sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus 5, 6. Ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Essa é a base dessa quarta bem-aventurança, 5, 6. Esse programa é dialogando com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia, sendo inspirado e guiado pelo Espírito Santo para te dar entendimento dos capítulos, versículos, do que é pertinente à vontade de Deus. Eu peço que você abra o seu coração, que abra os seus ouvidos e ouça as palavras do Senhor. Eu sou apenas um simples porta-voz, um embaixador do Cristo Jesus. Da mesma forma, você também deve ser e deve fazer, levar palavras para aquele que necessita receber a veracidade do Senhor. Amém? Então, é um diálogo amistoso, é um papo amistoso, sem ataques a nomes de pessoas ou ministérios. Mas a Escritura Sagrada vai apontar os problemas dos ministérios no mundo, não é? Os homens que estão usando de forma lícita e ilícita a palavra do Senhor, e o Senhor, a Escritura é para corrigir, para doutrinar, para educar. Ele condena e executa. Aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, viverá. Aquele que vive fora da palavra de Deus, morrerá. Vamos continuar. Vamos aqui. Eu quero que você abra o seu livro, eu vou repetir outra vez. Bem-aventurados os humildes. Ele diz assim, no capítulo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Você tem que procurar a justiça de Deus. Você tem procurado a justiça de Deus nos templos dos homens. Está errado? Não. Está errado? Não. Não está errado. Você está procurando a justiça no templo dos homens. Está errado? Não. Porque você está procurando os homens. No templo. E você está procurando muito a marca de templo. Onde existe principalmente aquela ostentação, aquele poder, onde eles dizem Deus habita neste lugar. E você entra ano e sai ano constantemente e você não encontra a justiça que você gostaria. Porque a justiça que você tem que procurar nesses lugares, estamos falando da lei de Cristo. Isso é a lei espiritual. Você tem pautado a sua vida para ser abençoado, aonde você encontra as bênçãos materiais. De novo. Porque eu sempre estou citando as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais. A lei de Cristo, o Evangelho é espiritual. 100% espiritual. Porque é a lei da salvação. Porque lá não entra pecado, lá não entra, entendam, lá não entra, lá não tem refeições, lá não tem comida, bebida, não está escrito. Então, se você está procurando a justiça no homem, em templos, buscando as coisas materiais, vamos ver o que vai acontecer. Você vai entrar em estado de aflição, porque você vai alimentar o seu coração das coisas materiais, não das coisas espirituais. O trabalho, as bênçãos, as coisas materiais já existem na terra. Já existe. Já foi dado pelo Senhor. Gênesis 1, 26, 27, 28, 29. E depois foi dado a Abraão para o tempo de hoje. E a bênção grandiosa foi dado através de Cristo na cruz, até no tempo de hoje, até a eternidade. Essa foi a espiritual. Vamos ler de novo. Bem-aventurados os que têm fome. Você tem fome?
de justiça, você está buscando a palavra do Senhor, a verdade, você quer conhecer a verdade, você quer conhecer a justiça. O Senhor diz assim, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas não vão ser acrescentadas. Mateus 6:33, abra sua Bíblia. Vamos continuar aqui, porque nós estamos falando de justiça. Veja bem, aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Vamos ler. Se você andar de acordo com as Escrituras, você será farto. Olha o que ele diz, 6:33. Tá ligado? Se pautou agora? 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O seu reino e a sua justiça. O reino é Cristo. O reino está dentro de vós, como Cristo já falou. E a justiça. A justiça. O que é que você encontra na justiça? Você encontra a paz, a segurança, o livramento, a saúde, e depois, quando o Senhor liberta a sua alma do terror deste mundo. Depois de tudo isso, vem, observe agora. E todas as coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas. Essas coisas materiais. As outras coisas serão. Porque se o Senhor não abençoa se você primeiro buscar o mundo material, buscando Cristo no mundo material, no mundo físico. O mundo material. As coisas materiais. Eu vou buscar naquele lugar porque Cristo vai me abençoar. Ali tem a bênção. Eu só vou fazer meu voto, do meu dízimo. Isso é ignorância espiritual. Isso é falta de conhecimento. Falta de conhecimento espiritual. Possa ter que estejam aplicando, eles conseguem até a nível acadêmico convencer você. Mas eles estão com uma prática tão grande de persuadir as pessoas estão tão famintas da carência de tudo, que para ele vale tudo o que acontecer. Não, é importante que aconteça alguma coisa para mim. Então, bem-aventurados os que têm fome de justiça, pois serão fartos. Então, você chega no 6:33, você está farto, quer dizer, o suficiente. Você está sustentado pelo poder de Deus. Você está buscando essa justiça e você não está encontrando. Você passa a se acostumar com a convivência naqueles ministérios, naquela congregação, porque, de qualquer maneira, é uma comunidade. É uma comunidade religiosa. Está errado? Não. Mas não confunda. Você pode ir, você pode frequentar, você pode buscar o que você quiser bem entender. Mas a salvação, a justiça do Senhor, não está com eles. Com certeza não. Mas a justiça dele, do Deus dele, sim. E vai fazer milagres. Por isso que o povo sofre e vive em estado de sofrimento. As consequências são grandiosas. Vamos continuar aqui. Vamos abrir o livro. No livro de João, capítulo 14. Amém? Estamos falando de justiça. Capítulo 14, versículo 26. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 26. Ele diz assim, João 14, 26, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará a todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem é que está te ensinando? Eu estou falando aqui do Espírito Santo. Eu estou falando aqui de Deus Pai, de Deus Filho. Estou falando aqui dos apóstolos, dos profetas, mas dos ministérios deles, que está escrito. Não ministério de marca de homens. Vou repetir, vocês sabem disso, vocês já leram essa passagem. Ele diz, mas aquele Consolador
o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo que ele ensinou, Jesus fez e falou, disse, vou mandar outro Consolador. Que ele era um Consolador na terra. Ele precisava realmente morrer. Porque fisicamente ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele disse, eu vou enviar um Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo diz que ia ensinar ele e ia fazer lembrar as coisas. Então preste muita atenção, você que é pregador, ensinador. Preste atenção à mensagem. Preste atenção. Veja o que o Cristo estava dizendo aqui. Vamos ver se você vai estar ligado mesmo, ou você vive pela carnalidade, a obra da carne. Porque o povo está sendo enganado. Olha aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em teu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrar, você está lembrando das palavras de Deus? A Escritura, amados. Ele está dizendo aqui que vai fazer lembrar. Ele lembrou os apóstolos, eles escreveram tudo isso aqui e para nós. Nós somos discípulos dos apóstolos. Está em dúvida que nós somos discípulos dos apóstolos? É mesmo? Então, preste atenção. Vamos lá. Nós somos discípulos dos apóstolos. Você realmente acha? Nós não somos seus discípulos. Nós somos discípulos dos apóstolos. Se você não foi doutrinado de acordo com o ato apostólico, com as doutrinas apostólicas, que a igreja foi fundada nos apóstolos e nos profetas, e que Cristo é a pedra angular, então, essa igreja é de quem que você está frequentando? Que diz que é onde existe todas as coisas. E que não existe um espírito de humildade de forma nenhuma. Vamos lá. Então Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, ele diz, no 20, ele diz no 19, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Você está querendo dizer que ele andou por todas as nações do mundo, os apóstolos? Vamos continuar. Portanto, estão fazendo essas coisas. Nações que vieram discipular aqui no Brasil, evangelizar, e agora eles estão indo para lá. Por que eles estão indo para lá? Para os americanos, para os japoneses, para os chineses? Porque existe brasileiro por lá. Portanto, de fazer discípulos de todas as nações. Quem é que está discipulando agora para nós? Claro. Estamos falando de quem? Quem está discipulando agora? Mateus. Através do Espírito Santo. Agora começaram a entender. Todas as nações. Eles não tinham noção que tudo isso ia acontecer. Que o nome deles estariam em todas as nações. Que eu pensei que era 183 países, mas são 194, 193, 194 países. Portanto, a gente fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. João 14, 26, ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos de novo. Mateus 28. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Vocês estão cumprindo os mandamentos de Cristo? As leis de Cristo? Vocês estão ensinando corretamente? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esteve com os apóstolos todo o tempo. A consumação daquele século e como nos tempos de hoje. Nós somos discipulados por eles. Não discipulados por ministério de homens.
Não, não. Devemos ensinar, devemos transmitir com veemência o que está escrito. No entanto, se você nega essa veracidade, você está negando a Cristo e negando a sua própria salvação. E você está se autocondenando. Amém? Nós estamos falando aqui de quê? Bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, pois serão fartos. Eles ensinaram aqui, estão no discipulando, e discipulou o povo na época, a justiça do Senhor. Eles tinham fome, eles buscavam. Os apóstolos entregavam a verdade, o qual Cristo vos ensinou. Você está dizendo que você tem paz nesses ensinamentos que está sendo aplicado? Tem mesmo? Tem certeza? Tá bom, então Cristo vai responder para você. No versículo 27, ele diz assim, Jesus: deixo-vos a paz. A minha paz, isso é uma lei de Cristo. Paz, quando fala de paz, está incluído a justiça, a saúde, a união, o livramento, a prosperidade materiais, até a prosperidade entra. Por que a prosperidade entra? 6,33 de Mateus. Porque primeiro vem a justiça, para depois ser abençoado. Quando Abraão foi provado pelas coisas materiais, foi o contrário. Ele foi pela fé, lutou carnalmente, mas depois veio uma outra maior prova da vida dele. O filho. Aquela foi uma prova espiritual. Doe para mim, seu filho. Faça sacrifício agora. Ninguém pode salvar a humanidade através de homens. Você está buscando ser salvo através de homens? Preste atenção. Esses homens comedores de feijão e arroz, você está querendo homens carnais? Sim, ele pode ser um canal, sim, de transmitir a veracidade de Deus, como eu estou entregando aqui. Tem que ser porta-voz de Deus. Se é porta-voz de Deus, tem que falar o que é de Deus. Tem que falar que é de Deus, porque quem é de Deus ouve as coisas de Deus. Deixa eu dar uma ressaltada aqui. Lá na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3, abriu a Bíblia? Capítulo 3, veja o que ele diz aqui. Tá ligado? Então, vamos trabalhar. Se você quer a salvação, se você quer a sua libertação, se você está sendo enganado, se você está equivocado, se você está tendo grandes problemas espirituais em todo sentido na sua vida, e foi fundamentado por esses ministérios de homens, então vamos buscar a verdade do Senhor. Ele diz assim, ele diz, vamos lá, capítulo 3, ele diz assim, aqui diz, amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifesta, seremos semelhante a Ele. Se o Senhor está manifestando na sua vida, você tem que ser semelhante a Ele. Fica semelhante. Semelhante o quê? Fazer o mesmo que Cristo fez na terra. Se você disse que é um pastor, você tem que fazer o mesmo que Cristo. Você está fazendo igual a Cristo. Se você disse que é um profeta, você está fazendo igual aos profetas. Se você disse que é um apóstolo, está fazendo o mesmo caminhar dos apóstolos. Isso é fraude. Isso é hipocrisia. Nenhum desses que eu conheço não cumpre. E vocês ainda engolem tudo isso? Isso é a escolha sua. Você tem livre-arbítrio. Porque se um homem se autonomenclatura pastor, ele tem que ser cumpridor do que o pastor eternal fez. Ele é pastor, foi consagrado por Cristo como pastor,
para fazer tais coisas que estão fazendo? É mesmo? Foi consagrado o apóstolo através de Cristo? Como? Profeta através de... Foi consagrado o profeta através de quem? Cadê o apostolado? Como? Profeta através de quem? De João Batista? Ou de Elias? Ou qualquer outro? Ou dos apóstolos? Que consagrou o apóstolo? Qual... Foi consagrado por qual pastor? Você? Que pastor? Onde está mostrando a consagração do pastor na Escritura? De apóstolos? De evangelista? Você está confundindo aquela passagem de Efésios 4, 11? É isso? Os 5 ministérios? Não é 5 ministérios ali. Ali está mostrando a distribuição dos homens que defenderam o ministério de Cristo. Ali está mostrando a estrutura da igreja de Cristo. A estrutura não é chamada para ministério dos homens. Vamos continuar. Nós estamos falando aqui sobre bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, pois serão fartos. Se você quer ficar farto de justiça, então é o conhecimento. Conhecerei a verdade o libertará. João 8, 32. Então, vamos continuar aqui. Qualquer que comete, diz, e qualquer nele, que nele está, vou continuar aqui. Vou voltar de novo. Vamos lá. Eu estou meio elétrico, né? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele manifestar, seremos semelhantes. Se você diz que Cristo se manifestou em você, então você tem que ser semelhante a ele. Vamos continuar. E qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Veja bem, vamos continuar. Isso é justiça de Deus. Isso você está com fome de justiça. Então, ele diz, e qualquer que nele tem esperança no Senhor ou no homem, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, Jesus Cristo é puro e você tem que estar em pureza com Cristo, não com os homens. Vamos continuar. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Se você está usando o nome do Senhor em vão, você está pecando. E você está lendo até em Êxodo, logo no começo, as leis do Senhor. Está escrito lá nas 9 leis, está incluído Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Então, aí ele diz, e no 5 ele diz, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Você está querendo tirar os seus pecados. Em Jesus não há pecado. Então, se você está buscando, pode encontrar homens sinceros? Pode. Pode encontrar um homem de honra? Claro que pode. Existe, está cheio. Então, ore e busque o Senhor apresente isso para você. Mas você não deixe ser enganado que o mundo da salvação espiritual está através de coisas materiais. Vamos continuar. Ele diz assim, filhinhos, ele diz, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Você está conseguindo encontrar justiça na sua vida? Porque você ganhou uma casa, uma cura física, ganhou um carro, comprou um carro, um emprego. É a justiça de Cristo. Está escrito na Escritura. Não leu que lá em Gênesis você já entregou todas essas bênçãos? Entregou o domínio ao homem para ter acesso a todas as coisas do mundo? Você tem que trabalhar. Mas você tem que viver na presença do Senhor que serás abençoado. Você não depende de uma congregação, não existe isso na Escritura. Ato dos Apóstolos, principalmente, que é o ato do Espírito Santo. O trabalhar do Espírito Santo. Procure observar que não existe isso. Iam buscar a bênção nas igrejas primitivas? Você tem que constatar a Escritura.
Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que permanece em Cristo não peca. Qualquer que peca não viu nem o conhece. Essas práticas que estão acontecendo contrariam as Escrituras. Isso é pecado. É pesado? É. É pesado, que eu reconheço. Mas você precisa saber a verdade. E muita gente sendo enganada. E muita gente concordando em ser enganados também. E tem muita gente querendo sair desse coloio. Vamos continuar. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o início, do princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vamos continuar. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Se eles dizem que amam você, por que não pratica a justiça de Deus? Você está dizendo aqui, diz aqui na Escritura, bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, pois serão fartos. É pesado, né? Vamos voltar então no capítulo 14 de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você tem que lembrar o que está aí nas Escrituras. Não nas Escrituras inventadas por homens. Ele diz mais. Ele diz uma coisa aqui muito importante, a justiça dele. Ele diz, Deus, no versículo 21, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Você está buscando a paz no mundo. A paz do mundo não existe paz, é falso. É fraude. É uma paz passageira, disfarçada, de luz das trevas. Você está buscando uma paz fora da justiça de Deus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque quando você está em Cristo Jesus, as lutas são grandes, a verdadeira. Você diz que ama Cristo, está buscando a justiça dele, ele disse, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Você tem que guardar as palavras do Senhor. No versículo 24, 14, 24. A palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E o que eu estou aplicando aqui? A palavra de Cristo que o Deus Pai entregou para ele. E o que ele está dizendo aqui? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tem. Eu estou fazendo vocês lembrarem a palavra de Deus. Se chama-se avivamento. Nesses avivamentos que estão fazendo aí, não vou nem entrar em detalhe. Quando ele diz no versículo 23, ele diz o seguinte, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você está guardando a palavra do Senhor? Isso é a justiça. A palavra dele é justiça. É a lei de Cristo. E a lei dele ele recebeu do Pai. Ele diz, guardará a minha palavra e meu Pai amará e viveremos para ele. E faremos nele morada. Nós somos morada e templo do Espírito Santo, não templo de homem. Você entende tudo isso? Você está entendendo, compreendendo, está aceitando? Difícil é aceitar. Porque a palavra diz aqui, bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, pois serão fartos.
Você está sendo fardo da justiça de Deus? Ou você está sendo fardo da justiça religiosa, pautado por homens, para a glória do seu ministério? Deus não divide a sua glória com homens. Vamos continuar. O Senhor, João 14, 26, que nós ficamos sobre o Consolador, que ele que está nos ensinando agora, por exemplo. Quem está nos ensinando agora? O Consolador. Você ama o Espírito Santo? Você respeita o Espírito Santo? Você tem honrado o Espírito Santo? Então você está aceitando essas palavras, que não é invenção minha, não é minha doutrina, é doutrina de Deus. Você vai contra? Você vai contra mim? Vai contra a minha pessoa do que eu estou falando aqui? João 15, 3. Vamos lá passar. João 15, 3. Nós estamos falando da justiça de Deus. Tudo isso é justiça. João 15, 3. Ele diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se você viver de acordo com o que o Espírito Santo, o Consolador, nos ensina, automaticamente, pela palavra vos tenho falado. Vós já estáis limpo. Você não precisa ser limpo em ministério de homens. Do homem, não. Ministério. Porque aquele ministério que é pautado no nome de determinado fundador, não é o ministério de Deus, é o ministério do homem. Está certo ele? Está. Está errado? Não. Quem está errado é você, porque está aceitando. Por falta de conhecimento. O ministério de Deus, ele entregou aos profetas, os homens estão escritos nas Escrituras. Os apóstolos têm que seguir esses ministérios. Mas o ministério da salvação está entre os apóstolos. Tem que se pautar nos apóstolos. Que são as boas novas, que eles receberam autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões, espíritos imundos e curar todos os enfermos. Momento. Foi dado para eles, não para nós. Sobre o mal, não poder sobre as pessoas. Por que vocês, líder de ministério, têm poder sobre as pessoas? Quem te deu? Quem te deu essa autorização? Essas religiões todas estão mandando no povo? Determinam o que ele tem que fazer? Tudo bem. Você quer seguir uma religião? Você tem mais é que seguir as regras dele. É claro, a lei de Cristo. Eu sigo as leis de Cristo. Tem que seguir a lei. Se eu quero Cristo, eu vou seguir a lei de Cristo. Agora, se você vai em determinado lugar, que simplesmente diz que é o ministério de determinada pessoa, e que usa o nome de Cristo, mas não pauta dentro da lei de Cristo, mas na lei daquele ministério, você quer ser enganado, você continue. É entre você e o Deus dele, porque como eles falam, eles dizem que recebeu autoridade e poder para falar o que querem bem entender. É mesmo? Fora da Escritura. Deus precisa de palavra humana. É mesmo? Precisa? Cite uma palavra. Precisa de palavra humana. Deus não precisa de palavra humana nem de mão de homem, de humano. Está escrito. Então, o Senhor diz aqui que Ele é a videira. Ele diz aqui, ó: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim. Então, se você que Jesus é a árvore, nós somos o galho. Se você estiver em outra árvore, que é a árvore, é o homem, o ministério do homem, então você não tem como existir salvação. Não tem como libertar, não tem como você ter justiça. Você está buscando a justiça do homem. Você está entendendo? Isso é a videira verdadeira.
Ele diz mais no versículo 5, ele diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que fruto? Estão pregando o fruto do materiais, é o fruto espiritual. Esqueceu, amados? Gálatas 5, 22, é isso? Sobre os frutos do Espírito Santo? Ou os frutos não, o fruto do Espírito Santo que é o amor, e dentro do amor você vai encontrar benignidade, mansidão, domínio próprio, etc, etc. São 9. Vou repetir. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Vai para o inferno. Está fora de Cristo. Está fora do Senhor. E ele diz no versículo 7, se vos estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Tudo. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Isso é a lei de Cristo. É a lei espiritual. Você primeiro está buscando o reino material para depois buscar o reino espiritual. Primeiro ele vai se fortalecer. Deus vai empanturrar você de riqueza. Você acha que você vai buscar a veracidade de Deus, cheio de riqueza? Vai mesmo. Se ele diz que ele veio para os pobres de espírito, não pobre espiritualmente, não pobre material, o pobre de espírito. Mas esses líderes são pobres de espírito? Cite um pobre de espírito. Se eles danificam a escritura completamente, pregam o seu bel prazer, faz as suas obras faraônicas e diz que é a justiça de Deus, do Deus dele, o Deus desse mundo. 2 Coríntios 4,4. Que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz do Evangelho de Cristo. E aí ele diz aqui mais. Vamos continuar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Você vai ser farto de justiça de Deus. Vocês estão fartos da justiça do homem. Vocês estão com fardo pesado do Deus deste mundo. E que vocês dizem que estão cheios da unção. Que unção? Você sabe o significado de unção? Unção é a verdade de Deus. Não a verdade de homem. De Deus. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Muitos falam até dessa palavra, mas não tem nem ideia o que seja. A baboseira palavreais que saem sobre esses movimentos é um absurdo. Ainda diz que é o Espírito Santo. Vou voltar de novo. Capítulo 14, versículo 26. Guarde isso com você. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Em nome de Cristo. Ele falou em meu nome, o Pai enviará. Ensinará todas as coisas que eu vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ensinado. Qual é o problema seu? Qual é o teu problema? Está difícil de ler? Ou simplesmente entrou um outro consolador, que é o usurpador, consolando para as trevas, para as coisas deste mundo? Porque Cristo Jesus, quando estava no monte, o Satã apareceu lá, pregou para ele. Queria derrubar Cristo. Mas Cristo, com a sua plenitude, a sua plena sabedoria celestial, apenas citou as Escrituras. E você, como é que você está se comportando? Qual o teu comportamento espiritual? Através do Consolador? É Ele que está te consolando? Por que sofre tanto? Nunca acaba. Entra dias, semana, meses, anos. Ele está destruindo famílias.
união, negócios. E esses ministérios estão se empanturrando de riqueza porque é ministério de homem. Porque Satanás ofereceu os ministérios ao Senhor, os 6 continentes, ou 7, sei lá, mais ou menos isso. Ofereceu para Cristo. O Senhor os repreendeu e hoje eles estão entregando para os homens, que se diz que está em Cristo Jesus. Isso é justiça? O Senhor quer misericórdia, não quer sacrifício. Estão fazendo campanha de sacrifício financeiro, sacrifícios materiais. Vão até aos montes receber sinais de Deus. Preste atenção. Você pode ir ao monte, não tem problema. Mas você está quebrado em termos de justiça de Deus. Quer dizer que no monte o Senhor vai consertar você, você tem que consertar na tua casa, com a Escritura. Ler e reler todos os dias. Não está escrito? Meditai na minha lei de dia e de noite? A lei de Cristo é para isso. Aí você vai buscar um sinal lá no monte. Eu já tive muitas decepções com essas coisas. Uma vez eu fui a uma determinada congregação, em algumas, e que eu estava finalizando a obra de Deus ali, não vou falar, maravilhosa estava acontecendo. E muitos ali estavam com pressa que terminasse a reunião. Eu fiquei indignado. Eu perguntei para o líder, o qual eu fui convidado. Não, porque eles têm um compromisso para ir para o monte. Preciso falar alguma coisa? Compromisso com o monte.